Existe um momento na vida de algumas vítimas em que elas percebem que cometeram um erro, não um erro que justifique o que vai acontecer, jamais menos, mas um erro que mudará tudo. Para Keila, esse momento chegou quando ela aceitou entrar no carro. Ela não entrou porque quis, ela entrou porque ele conhecia seu maior medo e usou esse medo como arma. Esta é a história de como uma carta íntima se transformou em instrumento de chantagem e de como a justiça brasileira reverteu uma absolvição para condenar um predador que explorou a vulnerabilidade de quem confiava nele. Keila era uma jovem comum. Namorou, terminou, seguiu sua vida. Como muitas de nós, ela confiava nas pessoas ao seu redor, especialmente em figuras que pareciam seguras. O pai do ex-namorado, por exemplo, alguém que ela conhecia, alguém que chamava pelo nome. Durante o relacionamento com o filho dele, Keila escreveu uma carta. Nada de anormal nisso. Era uma carta íntima, onde ela descrevia sua vida sexual com o namorado. Palavras escritas em um momento de juventude, de vulnerabilidade emocional. Mas essa carta não ficou guardada em segredo. De alguma forma, ela chegou às mãos do pai do rapaz. E ele guardou, esperou, calculou, porque predadores não desperdiçam armas. Eles as armazenam para o momento certo. A tia de Keila descreveu como muito infantil na época dos fatos. Isso não significa imaturidade moral. Significa exatamente o oposto. Significa que ela ainda confiava nas pessoas. E essa confiança seria explorada na noite de 26 de fevereiro. Keila voltava para casa a pé, sozinha. À noite. Muitas mulheres fazem isso todos os dias e não deveriam ser punidas por isso. Mas a realidade é que predadores procuram exatamente essa janela de oportunidade. O carro parou ao lado dela. Era ele, o pai do ex. Ela o reconheceu imediatamente. E aí veio a armadilha perfeita. Ele não usou força física naquele primeiro momento. Ele usou algo muito mais cruel. Ele usou vergonha. Se você não entrar no carro, eu vou mostrar essa carta para o seu irmão Rodrigo. Simples assim. Não foi uma arma, foi uma ameaça emocional, mas tão poderosa quanto uma faca no pescoço. O irmão de Keila era conhecido na família como alguém muito rígido e enérgico. Ela sabia que se ele visse aquela carta, haveria julgamento, humilhação, talvez até violência doméstica. O agressor conhecia essa dinâmica familiar e a usou como alavanca psicológica. Ela entrou, e esse é o ponto crítico que precisamos entender. Entrar naquele carro não foi consentimento, foi coação, foi o resultado de uma chantagem calculada por alguém que sabia exatamente qual botão apertar. Ele a levou para a estrada do Bong, um local isolado, deserto, o chamado segundo local nos manuais de segurança pública. E lá, longe de testemunhas, ele revelou suas verdadeiras intenções. Ele a imobilizou, usou força física e consumou. O artigo 213 do Código Penal é claro. Conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, ambos os elementos estavam presentes. A chantagem trouxe ela até ali. A força a manteve lá. Keila denunciou, e aqui começa a segunda batalha, menos porque, em crimes, a vítima muitas vezes precisa provar que está dizendo a verdade. É uma crueldade dupla, mas neste caso, a ciência e a consistência do relato falaram mais alto. Primeiro pilar, o laudo psicológico. Keila foi submetida à avaliação psicológica forense. O objetivo? Verificar se ela tinha a capacidade de distinguir fantasia de realidade. Se havia sinais de transtorno que pudessem comprometer seu relato, o laudo foi categórico. Keila era mentalmente saudável. Seu relato era coerente. Não havia indícios de fabulação ou invenção. Ela descreveu os fatos com precisão dolorosa, menos
e essa precisão foi validada pela perícia. Segundo pilar, a palavra da vítima. Em crimes sexuais, especialmente aqueles sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima tem valor probatório especial. E Keila manteve a mesma versão desde o primeiro depoimento até o julgamento, sem variações, sem contradições. Terceiro pilar, as testemunhas de referência. A prima Ana Lúcia e a tia Maria Cândida confirmaram que Keila as procurou logo após o crime. Ela estava chorando, desesperada, e contou tudo: o carro, a chantagem, a estrada, o estupro. Esse relato imediato é chamado de prova de corroboração e tem peso enorme. Mas a defesa tentou criar uma álibi. As testemunhas do réu afirmaram que ele estava viajando no dia do crime. Só tinha um problema: elas erraram os dias da semana. Uma disse que o dia 26 era sábado. Outra disse que era quarta. A realidade era terça-feira. Essas contradições grosseiras destruíram a credibilidade da álibi. O tribunal percebeu que os depoimentos de defesa foram combinados e mal combinados. E tem mais. O filho do acusado, Samuel, o ex-namorado de Keila, menos entrou em contradição sobre a intimidade que teve com ela. Mas o mais importante, ele confirmou que a carta existia. A arma da chantagem não era invenção, era real. O laudo de corpo de delito comprovou a materialidade do crime: lesões, vestígios, provas físicas que corroboraram a versão de Keila. E assim, peça por peça, o quebra-cabeça probatório se montou. Em primeira instância, algo absurdo aconteceu. O réu foi absolvido. O juiz entendeu que havia dúvida razoável, mas a promotoria não aceitou e recorreu ao Tribunal de Justiça. E aí veio a virada. Os desembargadores analisaram o mesmo conjunto probatório mas com olhar técnico apurado, e a decisão foi unânime. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, assume especial relevo probatório quando corroborada por outras provas e quando demonstra coerência e verossimilhança. No caso presente, a vítima manteve a mesma versão desde o início, sendo seu relato validado pelo laudo psicológico e pelos depoimentos das testemunhas de referência. O tribunal deu provimento ao recurso da acusação, reverteu a absolvição e condenou o réu a pena de 6 anos de reclusão. Em regime inicial fechado, nos termos do artigo 213 do Código Penal, 6 anos, o mínimo legal para o crime de estupro na época dos fatos. Alguns podem achar pouco, mas é a lei sendo cumprida. É a voz da vítima sendo ouvida. É a justiça dizendo: nós acreditamos em você, Keila. E essa condenação carrega um recado para todas as vítimas que sentem vergonha de denunciar. A chantagem emocional não anula seu direito à justiça. Seu corpo não é moeda de troca para preservar segredos. E predadores que exploram vulnerabilidades devem ser responsabilizados. Antes de encerrar, vamos extrair as lições de segurança deste caso real, porque o objetivo dessa é evitar que outras pessoas caiam nas mesmas armadilhas. Lição 1. Jamais aceite ir para o segundo local. Se alguém te ameaça com chantagem verbal, exposição de segredos ou qualquer coisa que não envolva violência física imediata, não entre no carro, não vá para casa, não mude de ambiente. O risco de violência grave em local isolado é sempre maior que o risco de um escândalo. Grite, corra, acione outras pessoas, mas não se isole com um agressor. Lição 2. Chantagem é um sinal vermelho de perigo extremo. Se alguém usa segredos íntimos, fotos, vídeos ou documentos para controlar seu comportamento ou movimento, isso é prelúdio para a violência. Criminosos testam sua submissão com pequenas chantagens antes de escalar para crimes maiores. Denuncie imediatamente. Procure autoridades. Não negocie com chantagistas.
Lição 3. Deslocamento seguro salva vidas. Evite caminhar sozinha em horários ou locais de baixo movimento. Se não tiver opção, mantenha contato com alguém por telefone. Compartilhe sua localização em tempo real. Use aplicativos de segurança. A abordagem veicular é facilitada quando você está isolada menos, e predadores sabem disso. Keila não tinha culpa, jamais teve, mas se alguém que está assistindo reconhecer esses padrões antes que seja tarde, se alguém recusar entrar no carro, denunciar a chantagem, pedir ajuda menos, então a história de Keila terá salvado outra vida. A justiça foi feita, a sentença foi cumprida e a lição fica. Seu medo não pode ser usado como arma contra você, e quando for, a lei está do seu lado.